E aí, para a aula de hoje, eu preparei um material sobre negócios locais. Eu acredito que todos nós aqui queremos atender negócios locais. Eu acho que essa é a porta de entrada para 99% dos gestores de tráfego, porque todos nós conhecemos negócios locais, né? Então a gente já consome negócios locais, nossa família consome negócio local, a gente tem familiares que têm negócios locais, e isso faz com que sejam formas fáceis da gente conseguir clientes. E aí, sabendo disso, eu, Henrique, tenho praticamente 70% dos meus clientes negócios locais e os outros 30% são muito parecidos com negócios locais. Então, são estratégias parecidas e são coisas parecidas. Então, eu fiz um apanhado de algumas informações. Eu sempre penso na aula durante uns 2, 3 dias. Então, eu começo a pensar nas aulas, tipo, sexta, sábado, porque eu vou lembrando de algumas coisas para a gente conseguir fazer uma aula legal, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, com um mapa mental que eu criei aqui. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem falar qualquer coisa, é só me falar. A ideia é que a nossa aula seja mais ou menos 1 horinha para todo mundo conseguir acompanhar a aula inteira e ficar tranquilo, tá? Tá todo mundo vendo minha tela aí? Tudo certo? Sim, tudo certo. Beleza. Então, cara, eu coloquei como tema assim, como gerar resultado e criar estratégias para qualquer nicho, tá? E aí, o que eu separei na aula? Eu coloquei uma base aqui do que eu acredito sobre os negócios locais, o que é necessário para a gente saber dos negócios locais, para a gente entregar resultado, e eu peguei 5 estratégias de gerenciador de anúncio e um pouco de funil ali, bem básicas, que eu executei em negócios locais, diferentes e mostrei para vocês. Então, desde a mais simples, algumas um pouco mais complexas, eu coloquei aqui para que vocês possam dar uma olhadinha nas estratégias, tá? Então, assim, o que é necessário para a gente iniciar quando a gente tem um cliente, ou também para a gente avaliar quando a gente vai pegar um cliente que seja um negócio local, tá? E para contextualizar com todo mundo, o que são negócios locais? Cara, é a hamburgueria que você consome, é a barbearia que você corta cabelo, é o bar que você vai, é o hotel que você se hospeda, vários desses se encaixam em negócios locais, tá? Praticamente tudo que é comércio de rua, que tem aquela estrutura do marketing, da economia real ali, né? Da economia nossa de dia a dia, entra dentro dos negócios locais, tá? E aí, dentro disso, a gente tem que criar estratégias para fazer com que esses caras tenham resultado. Um princípio dos negócios locais é que muitos deles não têm estrutura para iniciar. Então, muita gente, quando a gente pega um cliente de negócio local, e às vezes até prejudicial para o gestor de tráfego, que é muito iniciante, porque eu já vi muito gestor de tráfego até mentorado, ou que eu converso no direct, que teve até um pouco de trauma com o negócio local, porque você é muito iniciante e você entra no negócio local totalmente desestruturado. Ou seja, alguém que nunca fez nada no digital, que não tem uma conta do Instagram configurada com a conta de anúncio, que não tem os princípios básicos, que não tem várias coisas. Então, eles têm o mínimo que você precisa aqui para conseguir gerar um resultado, tá? Então, o que é necessário para a gente iniciar e para a gente validar com os negócios locais para a gente começar assim, tá? Então, o que é a ideia para a gente iniciar? Eu acredito que para a gente validar um negócio local, se ele vai ter um potencial, o mínimo que ele precisa ter é uma equipe comercial, ou seja, pelo menos alguém atendendo ali para receber o que a gente vai gerar com o tráfego pago com essas estratégias que eu vou passar aqui para você. Mas a nossa base é entender que a gente vai gerar demanda e alguém vai ter que suprir essa demanda. Porque o que a gente entende que muita gente antigamente falava, tráfego pago é vender no automático, tráfego pago é não sei o quê, e isso não existe. A gente entende que a gente precisa ter o respaldo do cliente, porque praticamente se a gente fosse um time de futebol, a gente ia ser o pessoal do meio campo ali, tocando a bola para o pessoal, para o atacante fazer o gol. Então, necessariamente, a gente precisa de alguém fazendo gol ali, de alguém fechando a venda, certo? Então, a gente precisa entender que eles precisam de uma equipe comercial. E aí, quando você entra num negócio local, para você validar se esse negócio local é um bom negócio para você, você precisa entender como o atendimento funciona hoje, ou seja, como esse atendimento vai funcionar. E eu coloquei aqui, porque ele precisa estar alinhado para gerar conversões.
Se tem o WhatsApp Business, é o mínimo que você precisa para conseguir fazer as campanhas, e também se ele tiver site ou landing page para que você possa utilizar, já começa a ter uma estrutura. E aí a gente tem que entender também que se tem um limite de atendimento ali. O que acontece muito, e isso é uma realidade de todos os negócios locais, tá? Muito negócio local vê o concorrente aparecendo no digital, vê o amigo que vai para o digital, e eu, Henrique, tenho clientes assim, que inclusive eu estou até remanejando esses clientes assim, na questão de tirar alguns clientes que têm esse porte desse formato, porque o que acontece na maior dos casos? Negócio local é o cara que praticamente faz todo mundo. Então, por exemplo, você vai numa barbearia, se a gente der um exemplo, é o cara que cobra, é o cara que corta o cabelo, é o cara que marca a agenda. Esse cara talvez não tenha tempo para fazer um atendimento de WhatsApp bem feito para gerar a venda ali. Não tenha como fazer isso. E aí você tem que entender quantas mensagens esse cara vai aguentar receber para conseguir realmente atender da forma correta. Porque, como eu falei, a gente precisa estar sempre com o atendimento muito bem alinhado para gerar conversão. Então, quantas ligações esse cara consegue receber? Quantas mensagens? Por exemplo, quando agora a gente está prospectando com o time comercial, eu tinha uma lista de uns 40 leads, são pessoas que já fizeram ou alguma reunião com a gente, ou algum formato de consultoria, ou cotaram algum valor. Quando eu peço para o menino que está prospectando para mim, né, o meu colaborador que está prospectando para a gente, se ele não consegue marcar com a pessoa ou agendar uma reunião porque a pessoa está corrida ou esse tipo de coisa, eu já nem vou adiante e insisto nesse negócio. Por quê? Porque se ela não vai ter tempo para fazer uma reunião com você, se ela não vai ter tempo de te atender ali, vai ser muito difícil que você consiga no dia a dia de trabalho ter a devida atenção para ela. E a gente sabe que negócio local são negócios que a gente precisa validar muito bem. Se está chegando mensagem todo dia, pagar os boletos de anúncios ou cadastrar o cartão deu algum problema. E aí eu tenho clientes que, por exemplo, que eu até tirei algum desses clientes, que era tipo assim, cara, demorava 4, 5 dias para pagar um boleto de anúncios e ali a gente ficava com a campanha parada. E aí vocês são gestores, sabem que se a gente tiver 7 dias de campanha parada, a gente perde toda a otimização que a gente tinha daquela campanha. Então, eram coisas que eram muito prejudiciais para o trabalho, para o decorrer do trabalho no dia a dia, que foi fazendo com que isso fosse uma premissa que eu tenho para saber se um cliente consegue ou não trabalhar com a gente, tá? E aí, eu coloquei aqui, qual a estrutura desse cliente hoje? Então, principalmente, tem Google Meu Negócio bem instalado? O Instagram está apresentável? Ele sabe que precisa de uma estrutura, ele quer crescer no digital. O que eu falo de crescer não é ter muitos seguidores, é fazer o digital um canal de venda. Porque, por exemplo, eu conheço vários lojistas, várias pessoas que, por exemplo, pagam 12, 15 mil reais de aluguel, mas não tem coragem de dar 1.000 ou 2.000 para fazer um anúncio. Então, por exemplo, eles tratam o digital como uma parcela muito pequena de venda, sendo que ela podia ser 20, 30% do faturamento, como hoje a gente tem negócios que têm uma porcentagem grande de faturamentos vindo do digital. Então, essa posição que eu coloco de querer crescer no digital é querer crescer realmente o número de vendas. Por quê? Porque com certeza vocês, gestores de tráfego, já tiveram algum cliente que, eu quero crescer meu número de seguidores, eu quero postar todo dia, eu quero fazer esse tipo de coisa, e coisas que não geram vendas, nem sempre. E aí esse cliente fica com você 1, 2 meses, e aí vai embora, porque o que é o fim do dia é as vendas que geram. Então, eu tinha clientes assim também, quando eu me posicionava de um jeito diferente, onde eu acreditava que tinha que ter em todo o serviço tinha que ter um social media ou algo desse tipo, a gente deixava o cliente muito focado naquilo, e o que era realmente importante no tráfego ele não estava ligando. Então, eu fazia isso que eu falei para vocês, deixava de pagar boleto, o cartão não tinha, não conseguia pagar a fatura do cartão, e aí travava os anúncios. Aconteciam diversas coisas que inclusive acontecem até hoje, mas quando o atendimento é rápido é mais fácil. Então, por exemplo, hoje de manhã eu acordei, aí eu coloquei no WhatsApp e tinha uma cliente que tinha acabado de cair uma conta. Aí ela recebeu o e-mail, eu falei, nunca aconteceu de cair essa conta dessa cliente. Quando eu fui olhar,
Era o cartão dela que estava com problema. Cara, eu consegui resolver o bloqueio em 15 minutos. Por quê? Porque ela estava ali, a gente trocou o cartão, pagou os anúncios e voltou a funcionar normalmente. Agora, aconteceu já, por exemplo, de eu ter um cliente que, cara, demora 1, 2 semanas para resolver esse problema de 10, 15 minutos. E aí, isso é uma coisa que eu percebi que não é bom, porque eu fico muito tempo atrás daquele cliente, sendo que ele que devia ser o interessado em manter os anúncios deles ativos. Então, e aí cai nessa de querer crescer no digital, que é querer realmente levar a sério como leva a loja, como leva essa outra fonte de clientes. Então, eu acredito muito nisso. E aí a ideia de ele saber que ele precisa de uma estrutura, porque eu vou até, acho que eu até coloquei aqui a estrutura. Então, eu coloquei aqui, ó, uma estrutura de configuração inicial. O que seria essa configuração inicial? É você falar para o teu cliente a mínima estrutura que ele precisa ter. E aí eu já vejo até que tem alguns mentorados, como o Nick, que está aqui com a gente, eu já até falei para ele, acho que ele até vende isso, a gente vende, na minha agência, configuração inicial como um serviço também. Então, de você pegar aquele cliente que não tem Google Meu Negócio, que não tem um site, ou, cara, acontece cada absurdo. Quem trabalha com e-commerce também sabe. Às vezes, por exemplo, e-commerce pequeno que tá tipo assim, ponto nuvem shop, não tem um domínio, não tem algo desse tipo. É coisas muito básicas que a gente vê que é necessário. Pode falar, Juliano. O Google Analytics desconfigurado, acontece bastante. Google Analytics configurado. Até em alguns negócios locais, nem tem como você configurar o Google Analytics, porque às vezes é WhatsApp ou é Direct, mas, tipo assim, vai atender um e-commerce, vai atender É. alguém que tem uma landing page, o mínimo é ter o Google Analytics e o Tag Manager ali. E aí os caras não têm ideia que isso é necessário. Eu tava vendo até, eu fiz um curso no sábado, né? Era uma imersão do Di Santana, não sei se vocês conhecem ele. Sim, É cara, bom também, muito bom de e-commerce. muito bom. Aí eu participei, e aí os caras perguntando, pô, mas Google Tag Manager, Google Analytics não é coisa de programador? Falei, cara, fala pro teu cliente que ele tem que pagar 1.000, 2.000 reais de um programador para instalar isso para você ver. É É capaz dele desculpa. mandar você ir embora, ele manda você ir embora e contrata o programador e depois ele não vai nem saber do que se tratou que o cara fez. Então, isso daqui, configuração inicial, pode ser até um serviço teu. Até para você conseguir faturar mais com os mesmos clientes, isso daqui faz muito bem. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, Google Meu Negócio, WhatsApp Business, redes sociais, conta de anúncio. A gente pode até acrescentar Google Tag Manager para os clientes que tiverem site, catálogo de produtos. Isso tudo é uma configuração inicial que leva tempo e que o cara não tem. Então, por exemplo, uma forma que eu uso para prospectar, eu pego o Google Meu Negócio que está ruim. Eu vou lá na terceira, quarta aba do Google e começo a prospectar aqueles caras que não têm foto, que não têm o número correto, que não têm um site, coisas desse tipo. Já ajuda até eu validar isso, essa estratégia aqui. E aí, se a gente falar, por exemplo, de preço, cara, dá para você cobrar 600, 700 reais em uma única parcela para configurar isso tudo aqui. Isso é um ativo do cliente. Porque o que mais tem é cliente desorganizado com isso. Eu vou dar até um exemplo aqui. O Luiz da minha equipe está aqui, ele pode até confirmar, porque ele presenciou isso. Eu tenho um cliente que é uma escola muito grande aqui de Alphaville, e é um ticket assim, eu vou até falar para vocês, é 5.000 reais por mês que ele paga para gente. E aí, quando a gente foi entrar, eles trabalhavam com a V4, né? E aí, por exemplo, para vocês terem ideia, na época estava tão desorganizado que o domínio deles, a hospedagem e a landing page que eles faziam captação de visitas na escola, era tudo da V4. Quando a V4 saiu, ela levou tudo com ele. Ou seja, no dia seguinte eles não tinham mais site, não tinham mais domínio e não tinham mais nada pronto. Isso é legal a gente explicar para o nosso cliente, porque a V4 pega aquilo e faz o quê? Não faz nada. Entendeu? Eles só fazem para o cliente, para prender o cliente ali. Mas a gente que na teoria é honesto, tem que ser honesto nesses casos, vale a pena a gente cobrar 600 ou 700 reais para fazer essa configuração. Inclusive, eu já vi grupos, até no Novo Mercado, que o pessoal trabalha só configurando o Google Meu Negócio por 150, 200 reais, faz 20 no mês, 30 no mês e faz 4, 5 mil reais com isso. Então, é uma forma de, cara, você pegar um cliente, pode ser porta de entrada de clientes para você também,
Ou seja, você fazer um primeiro trabalho para o cara de deixar ali bem feito o Google Meu Negócio dele, configurar o WhatsApp Business da forma correta, com catálogo de produtos, colocar o WhatsApp Business nas contas de anúncio, deixar tudo prontinho ali para conseguir fazer. A partir de que você educa o teu cliente a fazer esse básico, você começa a fazer ele entender que ele precisa de ter uma estrutura, que não é só ter um Instagram bonito, que não é só ter o pouco ali. Cara, tem que ser feito, tem que fazer bem feito. Tem que conferir se a bio do cliente está bem feita, tem que conferir o LinkedIn do cliente, caso necessário, tem que fazer o mapeamento de todas as redes sociais, isso é extremamente necessário. Por quê? Porque para um cara fechar com você, tem um estudo que fala que para o cara fechar, por exemplo, uma venda que seja ou de um ticket alto, que não seja um produto de muita necessidade, ele tem que ter de 5 a 7 contatos com você. E não necessariamente é mesmo contato por você chamar o cara 7 vezes no WhatsApp. Mas é, por exemplo, ele te pegou no Google um contato, ele te mandou um WhatsApp, 2 contatos, 3 até ele tomar uma decisão. Então, isso estando pronto, vai ocorrer de você entrar em algum de um cara que você pegou por anúncio, entrar em um desses e estar desorganizado, você acabou de perder um lead. Então, é extremamente necessário que isso esteja feito e você pode cobrar de 500 a 600 reais para fazer isso daqui, tá? E aí, até tem um errinho aqui, a sua base para criar campanhas, tá? Eu coloquei aqui, cara, base para criar campanhas para negócios locais. Geralmente você vai utilizar muita geolocalização, então aprender a trabalhar com geolocalização. Eu acho que eu até mostrei, já tem aula disso na faculdade do tráfego. Então, geolocalização muito importante para vocês conseguirem trabalhar ali na área certa do cliente. Então, por exemplo, erro básico de todo gestor de tráfego. Inclusive, eu estava vendo uma caixinha de perguntas, um cara colocou assim, me conte os seus maiores erros com a gestão de tráfego pago. Erro comum, você não colocar geolocalização e anunciar, por exemplo, uma barbearia para o Brasil inteiro. E aí chegar coisa de outro estado, coisa desse tipo. Então, sempre esteja atento e trabalhe com a geolocalização. Até tá errado aqui. Trabalhe com a geolocalização da forma correta, que esse é um ativo que você tem, é um privilégio a gente conseguir anunciar no local certo, trabalhar com 1, 2, 3 quilômetros ali do local, e aí, cara, isso daqui é validado para todo tipo de negócio. Então, tá, tem uma barbearia, cara, ninguém vai numa barbearia mais longe do que 4 ou 5 quilômetros. Ninguém pede uma comida mais longe do que 4 ou 5 quilômetros. Então, você saber a área corretamente que você vai trabalhar. Porque quando você olha também no mapa do Facebook, eu não sei se eu consigo abrir algum gerenciador, mas acho que eu posso mostrar para vocês depois. Se você abrir o mapa e colocar na tua cidade, ele automaticamente vem com 16 quilômetros. E aquela bolinha fica tão pequena dentro do mapa que parece que você está anunciando só para aquele bairro. E aí você tem que tomar muito cuidado com isso, porque ninguém vai num cabeleireiro ou algo do tipo muito longe. Ó, o Matheus falou aqui também, esquecer de solicitar análise do documento do cliente. Isso também é importante. Tem conta que não cai, mas tem conta que cai por causa disso. Então, fazer essa configuração inicial é extremamente necessário e aí cobrem por isso, tá? Não façam por fazer. Pode cobrar isso até para usar de gancho. Quando eu, por exemplo, vou vender um serviço de 1.000, 1.500 reais para um cliente, eu deixo até ele parcelar esse valor de 600, 700 reais, para ele entender que é um pagamento único dele ali. Então você manda o link do Mercado Pago, algo do tipo, mas utilize isso para fazer uma grana a mais ali no teu caixa, porque, cara, se eu pegar a grana que a gente faz com isso, sempre dá uma grana boa no final do mês, que aí você faz 3 ou 4. Eu andei estruturando também, eu vou fazer uma aula só disso, tá? Mas isso daqui vale ouro para vocês, porque eu tenho certeza que muitos de vocês conseguem fazer isso, tá? Eu tenho muita indicação de clientes que vêm para mim assim, e vem pelo Instagram, ou vem. Não sei se vocês já viram, eu mostrei para vocês, mas a minha mãe tem um Instagram dela, ela tem umas 210 mil pessoas. E o trabalho dela gera outros CNPJs. Então, por exemplo, o trabalho que ela faz gera outros trabalhos, que geralmente são lojas infantis. E aí ela me manda muita indicação. Então, quando a pessoa pergunta, quem faz o teu marketing? Ela vem e indica para mim. E aí, o que eu entendi?
muitas dessas pessoas não tinham grana para conseguir pagar os nossos serviços. Então, o que eu fiz para conseguir trazer esses clientes para perto? E aí, qual que era a incidência que sempre acontecia, até para complementar? Esses clientes, eu cobrava 1.000, 1.500, inclusive muitos desses clientes foram os clientes que eu comecei há 2, 3 anos atrás. Esses clientes ficavam 2, 3 meses comigo, não conseguiam continuar pagando, mesmo às vezes tendo resultado ou coisa do tipo, mas vida de quem é pequeno negócio é uma vida muito difícil, é uma vida muito difícil. E aí o cara sai por motivo que não consegue pagar, coisa desse tipo. E eu vi a incidência muito grande desse tipo de cliente. Os clientes que ou negociavam demais na hora da gente fechar um serviço, ou não tinham nenhuma estrutura digital. E eu percebi que esses clientes ficavam 1, 2, 3 meses. Quando passava um período de experiência, eles saíam. E aí o que eu entendi? Que talvez esses clientes não eram necessariamente clientes bons para que eu mantivesse esses clientes. Aí o que eu fiz nos últimos meses? Eu criei uma espécie de consultoria para esses clientes, onde, qual que foi a conta que eu fiz? Eu peguei, aí o Luiz da minha equipe me ajudou bastante nisso, a gente pegou uns clientes desse tipo que pagam R$ 1.500, pegou mais ou menos qual que é a carga horária mensal que a gente trabalha para esses caras, a gente dividiu isso no período ali, e aí chegou a um valor de R$ 1.200 a R$ 1.500 para a gente prestar uma consultoria para esse cara para gerar exatamente isso daqui, gerar a estrutura inicial. Ou seja, o que eu criei e aí o que eu estou criando além disso, que a gente já fechou 3 dessas, para vocês terem noção, e faz um mês que a gente está vendendo isso. Eu gerei um acesso, como se fosse o acesso de um curso mesmo, com vários tutoriais para o cliente, ensinando como ele vai fazer stories, como que ele configura o WhatsApp dele na bio, como que ele vai criar uma bio boa, como que ele vai fazer um atendimento bom por direct. Todas coisas muito simples que eu, Henrique e o Luigi ficávamos todos os dias explicando para o cliente, falando o cara como fazia, mostrando como era o jeito certo dele atender, porque, cara, a realidade aí fora são de pessoas muito leigas. A pessoa não sabe como fazer o atendimento. Infelizmente, assim, as pessoas precisam. A gente precisa ser uma empresa, uma frente educacional também. Então, o que eu fiz? Eu vendi uma espécie de mentoria, a gente chama de uma consultoria estratégica, de 3 encontros de 2 horas e um acesso na plataforma para 6 meses, onde lá tem umas 8 ou 10 links, onde o cara aprende a atender, aprende a gravar stories, aprende quantos stories tem que fazer por dia. E nós, da nossa equipe, estamos montando a estratégia para o cara conseguir trabalhar de 3 a 6 meses sem precisar dos nossos serviços. Ou seja, para o cara conseguir fazer o básico e eu gerar para o cara uma sensação boa. Para quê? Para que esse cara consiga crescer a empresa dele no digital desses 3 ou 6 meses e aí ele consiga nos contratar com uma estrutura maior. Então, o que vai acontecer com esses clientes, por exemplo? Essas lojas infantis que eu pegava, daqui 6 meses elas vão virar e-commerce. E eu já falo para ela, eu tenho um serviço aqui para a gente montar o teu e-commerce. Eu tenho um serviço aqui. Quando ela precisar, ela aprendeu comigo. É para mim que ela vai voltar. E aí ela tem um nível de consciência muito melhor. Então, como eu não estou desesperado hoje para conseguir novos clientes, os clientes que eu estou tentando pegar são clientes que pagam de 2,5 a 3,5, por aí são o que a gente definiu ali como os clientes que a gente vai prospectar ativamente. Esses clientes de 1.000, 1.500, que a gente, por feeling, sabe que esse cara talvez não tenha grana para pagar, eu coloco essa mentoria. Então, o que eu faço no meu funil ali? Eu pego, e aí, inclusive, a gente pode fazer exatamente uma aula dessa, porque para vários de vocês pode servir como um serviço além. E aí a gente consegue, cara, e é genial o quanto que a gente consegue faturar, porque assim, a gente precisa ter uma entrada constante de clientes, mas você vai gastar 6 horas em reunião, e 6 horas no mês inteiro, praticamente, e vai estar atendido o cliente, não vai ter cobrança de resultado no primeiro momento, não vai ter todo aquele desespero, ela que vai fazer as configurações, então tudo vai chegar muito pronto para você e evoluído daqui 6 meses.
Então, ó, o Matheus pergunta assim, você basicamente educa o seu futuro cliente? Quando eu vejo que esse cara tem um nível de consciência que não é bom, eu faço essa parte de mais educativa. Então, ou seja, a gente cria essa estrutura de aulas e aí o tempo que a gente gasta além das reuniões é muito pequeno. Por quê? Porque a gente tem uma estratégia toda pronta já. Porque basicamente, o que, que o cara precisa? E aí a gente vai ver até nessa estratégia número 1 aqui, ó, que é a estratégia mais simples para negócios locais, que é você construir criativos com oferta direta, enviar para o WhatsApp ou para o direct e o cara fazer um belo do atendimento para conseguir fazer a conversão. Só que qual é o. Aí eu coloquei aqui. Tem dois lados desse tipo de campanha. O lado bom é que você não precisa de nenhuma tecnologia, uma configuração muito básica, e o cliente começa no primeiro dia a receber mensagens. Isso é certeza absoluta. Se a oferta tá boa, ou seja, se você consegue construir de 4 a 5 criativos bons, você consegue fazer com que esse cara receba mensagens no primeiro dia. Então, e o lado ruim é que aparece muita gente curiosa e que demanda muito atendimento. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês aqui em cima que o cara precisa saber o limite de atendimento dele? Por quê? Porque, infelizmente, esse tipo de campanha, até você conseguir alinhar os criativos que vão trazer as pessoas certas, são campanhas que vão gerar muita mensagem. E aí isso tem um lado bom e um lado ruim. A primeira semana vai ser linda para o cliente. A segunda semana que ele vê que ele vai ter que responder 20 mensagens para gerar uma venda vai ser horrível. Porque aí já vira a surpresa, já vira costume, e aí o cara começa já a achar ruim receber tantas mensagens. Mas essa é a primeira estratégia mais simples para você, gestor de tráfego, conseguir começar com o negócio local. Então, iniciou, cria a configuração inicial do cara e começa com essa primeira estratégia simples. Aqui vai te ajudar a validar a oferta, fazer venda 1 a 1 rápido. E aí, cara, exemplo de quanto precisa, 10 a 20 reais por dia com essas campanhas, tente manter o custo de mensagem, se for negócios comuns ali, né, os principais nichos. Então, clínica de estética, barbearia, hamburgueria, restaurante, delivery, qualquer coisa desse tipo, tente manter entre 2 ou 5 reais, 2 ou 7 reais ali o custo por mensagem, mas a ideia é que se você chegar próximo dos 2 reais, o cara vai receber 10, 15 mensagens por dia, e o cara tem que ser muito ruim de atendimento para não tirar uma venda de 15 mensagens. Então, e aí essa parte educacional funciona. Por quê? Porque eu tenho cliente que no início não teve resultado, recebendo 20, 30 mensagens, mas quando a gente foi olhar no direct era um atendimento muito ruim. Demorava para atender, não tirava as dúvidas completamente. Agora, teve cliente, por exemplo, desses cases que a gente ensinou aqui, teve uma cliente que eu vi que já está aplicando. E assim, para vocês terem ideia, essa coisa da consultoria, a gente já fazia ela de graça, na teoria. Porque todos os meses a gente estava fazendo reunião ensinando o cara a fazer stories, a gente estava fazendo essa configuração inicial sem cobrar nada, a gente estava ensinando ele a fazer atendimento sem cobrar nada. Então não era só sobre gestão de tráfego pago. E isso estava demandando muito tempo da gente. Então eu criei esse acesso ali. Na verdade, está como uma pastinha com links do YouTube. A gente vai transformar agora num acesso tipo da Hotmart, que a gente consegue colocar as pessoas ali, né? E a gente consegue deixar tudo muito organizado para a pessoa saber fazer stories, fazer vários tipos de coisa para conseguir que a pessoa crie o nível de consciência e aprenda com você a fazer. E eu já vi cara fazendo até turma de clientes. Ó, o Vitor perguntou aqui, você cria scripts, espera aí, deixa eu ver aqui o chat. Você cria scripts de venda para os clientes não convertendo uma taxa satisfatória? Cara, eu não chego a criar exatamente o script, mas assim, a gente pega o atendimento dele e dá dicas. Então, por exemplo, uma dica que a gente deu para o cliente. Eu tinha um cliente que estava com um custo de mensagem muito baixo e ele conseguia entregar para o Sudeste inteiro. Era uma loja infantil também. A gente criou uma estrutura para o cara, porque, por exemplo, ou ele demorava muito para responder, ou ele não conseguia gerar um convencimento necessário. Eram peças infantis importadas, eram um pouco caras. Então, qual a estrutura que a gente criou? O cara faz um primeiro atendimento, tenta agendar uma ligação de vídeo e ele mostra por vídeo
a roupa para a pessoa. Se ele conseguisse fazer como se fosse o atendimento de uma loja comum. E aí isso aumentou, por exemplo, a taxa de conversão dele em muitas vezes. Então, por exemplo, se o cara em 15 mensagens fechava uma, em 5 reuniões que ele marcar ali por ligação com pessoas realmente interessadas, 2 a 3 fechavam. Então, isso permitiu que o cara conseguisse fazer mais vendas. E aí, nessa estrutura simples que a gente criou aqui de oferta direta, envio para WhatsApp ou direct, a gente criou um plus disso daqui para fazer com que o cara consiga converter mais as vendas. E aí, nunca aconteceu da gente fazer script de vendas, mas, por exemplo, como eu falei para vocês, como a minha mãe atendia muitos clientes assim, ela criava para alguns clientes script de venda e ensinava os caras a fazer. Ela também vendia mentoria disso, principalmente para essas pessoas. E aí tem muitas outras coisas que a gente agrega nisso daqui. Por exemplo, a gente viu uma incidência muito grande de clientes com fotos ruins no Instagram ou coisas desse tipo. E aí uma coisa muito importante, tá? Além de tudo, sobre conteúdo para negócios locais. Ele é importante, mas ele não é decisivo para gerar vendas, tá? Então, hoje, qual que é a tendência que eu vejo? Eu vejo uma tendência onde a gente vira especialista em conteúdo, mas não necessariamente faça o conteúdo para o cliente. E aí, para vocês entenderem o tão longe que eu estou indo com isso, por exemplo, o Luigi, que está aqui com a gente, ele é gestor de conteúdo. Eu estou tornando ele um gestor de tráfego agora. Por quê? Porque eu falei, Luigi, não faz sentido, cara, a gente fazendo post todo dia, fazendo esse tipo de coisa, se o que vende é o anúncio. Então, a gente está ensinando os clientes a criar estruturas simples para o cara ter um Instagram harmonioso, mas que o que seja o camisa 10 ali da venda, o tráfego pago. Então, você criar essa estrutura de ser um consultor desse negócio também, agrega muito para o cara, você consegue ajudar ele a fazer isso, e aí você consegue criar essa estrutura simples para conseguir que essa estratégia funcione. E aí, dentro disso, eu faço tanto na consultoria, a gente tem esses clientes de social media também ainda na nossa agenda, mas não necessariamente a gente pega novos clientes assim. Então, dentro dos scripts que eu estou utilizando para prospectar, a gente vai direto para o tráfego pago. O Luigi comentou aqui, ó. As energias que estavam sendo gastas em conteúdo se transformaram em criativos e estratégias mais assertivas. Então, era exatamente isso. O tempo que eu perdia fazendo o meu designer ficar fazendo um post por dia, ou 3 que seja, independente de quantos sejam, foi colocada para fazer bons criativos, para ele conseguir editar um vídeo com mais tempo, para ele conseguir fazer um criativo de conversão maior. E isso tem ajudado muito o cliente. Porque, vamos falar a verdade, é muito difícil a gente engajar com o conteúdo de uma empresa que entrega um produto final. Então, cara, por exemplo, você vai numa clínica de estética. Pô, depois que tu fez aquilo que você precisava fazer, você não vai ficar acompanhando o conteúdo. Você vai ver de relance, você vai ver uma hora, mas você não vai acompanhar o conteúdo a todo tempo. A não ser que vire uma blogueira, a não ser que vire uma influenciadora, a não ser que vire outra coisa. Mas o que vai funcionar é tráfego. Então, eu fiz o meu time focar em construir criativos melhores, em melhorar o traqueamento, em criar estrutura de traqueamento para mensagem, em ajudar os caras a fazer um bom atendimento, a supervisionar atendimento também, porque isso, infelizmente, é necessário em alguns casos. E aí, isso fez com que essa estratégia simples, que foi a primeira estratégia que eu validei aqui, funcionasse. Então, eu tenho clientes que têm um espaço muito bom de atendimento, que, por exemplo, atendem para uma região grande, que tem, cara, 1,20, 1,50 por mensagem chegando. E aí, isso bem atendido vira venda. A segunda estratégia que eu coloquei aqui é a estratégia com landing page, estratégia básica, tá? Você cria uma página que tem uma alta conversão, ou com botão de mensagem, ou com botão de cadastro. E aí, o que isso daqui ajuda? A você qualificar melhor a pessoa. Por quê? Porque a landing page tem como objetivo fazer um pré-atendimento das pessoas. Então, outro exemplo concreto, a minha mãe, ela recebe uma média, ela tem 200 e poucos mil seguidores, ela recebe uma média de 400 mensagens dia.
ela tem 3 pessoas atendendo a todo tempo. Deve ser uns 60%, 70% por campanha e os outros 40% orgânico para o perfil dela ser bem grande. O que a gente fez? Esse 60%, 70% que vinha orgânico, foi criado uma landing page, onde tem um vídeo bem feito, uma estrutura de tira dúvidas para as pessoas, para você qualificar essas pessoas. Por quê? Porque o serviço dela é um serviço que ela mora nos Estados Unidos e faz importação. No mínimo, a pessoa tem que gastar de 10 a 15 mil reais. Mas, como os anúncios são muito chamativos, muita pessoa curiosa. Então, essas dúvidas já estão dentro de uma landing page para que possa ser tirado todas as objeções, para que possa informar da forma correta para as pessoas e para que você consiga. E eu coloquei aqui alta conversão, por quê? Porque há muito tempo a gente tem automações de landing pages prontas e coisas desse tipo que funcionavam há 2 anos atrás. Mas hoje em dia, cara, a gente consegue fazer cada coisa com landing page que aquelas que eram muito automáticas não funcionam tão bem. Então, estudem sobre landing pages de alta conversão, tá? Tem muito conteúdo no YouTube, qualquer dia a gente pode fazer um conteúdo disso também, mas é exatamente essa estrutura. Muitos criativos enviando para landing page, ou com botão direto para o WhatsApp, ou com botão direto para cadastro, e aí o teu time aborda a pessoa a partir de um cadastro, e aí aqui entra o que o Juliano falou, Tag Manager, Google Analytics, tudo muito bem feito para você ver onde as pessoas estão clicando na tua página, ver onde as pessoas saem, instalem um mapa de calor da página, velocidade, tudo isso vai contar muito para gerar conversão. Então, quando a gente fala de uma página de alta conversão, é uma boa velocidade, é um bom texto, não economizem nessa hora, porque isso daqui vai para um negócio local, se você conseguir validar, isso vai durar 6 meses a 1 ano. Não é igual um lançamento que a gente descarta a página praticamente no dia seguinte. Isso daqui vai valer por um bom tempo. Então, se vocês não têm, façam parcerias com copywriter, façam parcerias com um designer de landing page, porque isso vai ser uma coisa que vai ajudar na conversão e cobrem do teu cliente isso daqui também. Tá? Então, hoje a gente também faz o serviço de landing page para os nossos clientes. Obviamente, a gente não cobra igual do mercado, então a gente cobra um pouco menos, porque o cara já paga uma mensalidade, mas a gente consegue chegar num valor muito competitivo para que também a gente tenha sob o nosso controle essa parte de alta conversão. E isso é muito importante, tá? E aí, dentro disso, você cria os objetivos de conversão e aí você consegue potencializar muito bem o teu remarketing. Qual que é o lado bom? É o que o cliente vem mais aquecido e qualificado. E qual que é o lado ruim? Você precisa exatamente o que eu falei. Saber fazer um bom traqueamento, saber programar uma página boa. Provavelmente você vai precisar da ajuda de um profissional. Dá para você aprender a fazer isso? Dá para você aprender a fazer isso. Eu indico você aprender a fazer isso? Com certeza não, porque você tem coisas melhores para você aprender no sentido de validar mais estratégias do teu trabalho. Então, tem coisas que você precisa aprender, e eu acho que landing page, por exemplo, eu não tenho ideia de como subir uma landing page, eu tenho ideia, mas eu sei como que tem que estar, onde que vai o vídeo, onde que vai a copy, às vezes só até eu que faço a copy, porque eu entendo dessa parte. Mas não necessariamente eu que vou programar a página. Senão eu vou demorar 1 ou 2 semanas para programar a página, sendo que, por exemplo, o Cadu e o Luiz do meu time que estão aqui fazem isso em 1 dia. Conseguem fazer um design. Hoje mesmo a gente teve uma página de captura de um lançamento que foi feita em 1 dia, amanhã vai ser feita a configuração e o tagueamento, em 3 dias vai estar tudo pronto. Agora, se eu pegasse para eu fazer sozinho, ia ser muito ruim. Então, às vezes, vale você pagar, cobrar do teu cliente, vai te custar de 1.000 a 1.000 e poucos reais, mas vai te gerar muita conversão para ele e fazendo bem feito vai te durar 6 meses, 1 ano. Então, vale o custo. Hoje, nós, gestores de tráfego, temos pouquíssimo custo. Então, às vezes, vale colocar esses custos para conseguir que o cliente tenha conversão, tá? Aí eu coloquei uma estratégia 3 aqui, um funil de campanha. O que seria um funil de campanha? A gente vai criar objetivos de campanha para aquecer o público. Então percebe que a estratégia 1 é totalmente com público frio. Você pega o público, leva ele direto para a oferta, direto para o WhatsApp. Aqui dentro, a gente utiliza 2 objetivos de campanha diferentes para aquecer o público e fazer a parte de conversão. Então, dentro disso daqui,
a gente utiliza o objetivo de video view, onde, por exemplo, você tem um cliente de odontologia, cria um vídeo informativo sobre o teu consultório ou sobre algum procedimento, tem que ser educativo não para os profissionais de odontologia, mas com objeções para quem quer fazer, por exemplo, a lente de contato, quem quer colocar aparelho, coisas desse tipo, aquece o público com video view, e aí cria os públicos, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de criar públicos com porcentagem de visualização do vídeo. Então, supondo que teu vídeo tenha 2 minutos, a gente consegue pegar aqui as pessoas que só viram a partir de 50% daquele vídeo. Ou seja, a gente considera esses públicos como morno até um público quente que viu até o final. E dá para você fazer com que esse vídeo view apareça mais de um vídeo possível. Então, não é um único vídeo que vai passar pela pessoa. É colocar mais de um vídeo ali, 3 a 4 vídeos, para conseguir qualificar o público, e aí cria os públicos acima de 50% e valida direto para o direct ou direto para o WhatsApp, que o público vai estar mais quente. Ou seja, pega o video view, cria isso, cria o remarketing ali. O Vitor mandou uma mensagem aqui, ó. Peraí. E o criativo de remarketing, geralmente você leva o lead para o outro funil, direto para o WhatsApp em vez de LP, depende muito do que eu tenho de valor disponível, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 10, 20 reais por dia, eu não arrisco fazer 3 passos no meu funil ali. Eu simplifico para 2. Por quê? Porque o video view gera visualização com 0,05 centavos, 0,8 centavos, 1 centavo. Então, você consegue, durante um dia, com 6, 7, 8 reais, fazer muita visualização, ele entrega muito, e aí você faz o remarketing aqui, né, com esses públicos. Então, cria as ofertas direto para esse público, com sinergia com aquilo. Então, por exemplo, a gente vai fazer um criativo de lente de contato, né, supondo que seja uma clínica odontológica. Pô, pega aquele público e envia diretamente o criativo de lente de contato. Não me vai botar outra coisa. Faz o funil bem feito, mas, tipo assim, você pode colocar 8 reais para o video view e 12 por mensagem. Bota 5 criativos em cada um e faz isso rodar. Não coloca a landing page no meio se você tiver pouca verba, porque aí vai ser um passo a mais que você vai ter que dar e aí você vai ter poucos cadastros, tá? Essa é a ideia. E aí, o anúncio de mensagem para o público que viu os vídeos. O lado bom é que você gera um público aquecido, então um nível de consciência muito maior. O lado ruim é que, assim, os teus vídeos, você precisa acertar muito nos vídeos, tá? Porque visualização sempre vai gerar. Mas se o vídeo não gerar um real interesse, se não for um vídeo bom, você não vai conseguir gerar esses públicos bons. Então vai aparecer no teu gerenciador, mas o resultado que aparece no gerenciador não quer dizer nada. Só valida isso quando chegar a mensagem mesmo. Então, saiba fazer isso da forma correta, se preocupe com esses vídeos e faça isso virar realmente ali, tá? E aí a gente parte para a quarta estratégia, que seria criar um funil de mensagem. Então, você cria a mensagem para o direct, para o WhatsApp, você vai ter, como eu te disse, um volume grande de mensagem, e aí dentro dos públicos personalizados, você consegue fazer remarketing só para quem te envia direct. E aí, no final de um mês, você vai ter, por exemplo, supondo que você recebeu 10 mensagens por dia, 20 mensagens por dia, você vai ter um público no final do mês de 300 a 500 pessoas que pode te gerar um bom remarketing e que te gera lookalike, que são públicos semelhantes. E aí você cria os semelhantes desses caras que estão aquecidos e te enviaram direct. Esse daqui é uma campanha que sempre funciona. Dentro disso daqui, você consegue criar com muito pouco dinheiro. Então, tipo assim, coloca aqui 12 reais, por exemplo, para gerar mensagem, gera um custo baixo ali e coloca mais 12, por exemplo, no remarketing ali, só que espera um período bom para que você tenha de 1 a 2 meses desse público bem estruturado, para que você consiga ter um volume de 1.000 pessoas ali, então de 500 a 1.000 pessoas. Mas isso não é difícil da gente chegar. E aí, o que vai sair de bom disso daqui, desse estilo de funil? Os públicos de lookalike, que são os públicos semelhantes, que é o público que você gera um público que é teu, então de pessoas que
realmente te enviaram mensagens, e o Facebook cria uma inteligência para encontrar públicos que são muito parecidos com aquelas pessoas que te geram mensagens. E aí eles têm a tendência de já serem públicos que têm alguma relação com o teu produto. E aí isso também funciona muito bem. E aí, como eu te disse, o comercial ativo cuidando muito bem desses leads aqui, é uma coisa que sempre vai funcionar. E aí o lado bom, você vai ter mais tipos de contatos com o teu potencial cliente, aquilo que eu falei para vocês. Existe um número certo de contatos para você conseguir realmente fazer a conversão de uma venda. E o lado ruim é que o seu comercial precisa ser bem ativo e ter bastante tempo para conseguir validar e para conseguir trabalhar muito bem isso. O comercial ativo, eu digo de ativo porque não necessariamente você precisa esperar a mensagem chegar em você. Mas se você tem uma lista de muitos contatos, dá para você implementar um script para revisitar esses contatos. Então, o que eu falei para vocês, por exemplo, a minha mãe tem uma tendência de ter de 300 a 400 mensagens por dia. A gente está criando uma estrutura de revisitar aquelas pessoas que chegaram perto de comprar. Então, conseguir prospectar dentro do que você já adquiriu ali. Então, não adianta você ter o custo de R$ 1, R$ 2 de mensagem e não conseguir converter nada. Eu preferia que você tivesse R$ 20 e uma pessoa que comprou. Então, esse funil aqui faz com que você consiga aproveitar mais as mensagens que você já recebeu. Você consiga ter mais ponto de contato. É muito mais fácil você vender para uma pessoa que já te conhece do que uma pessoa totalmente desconhecida. E aí a gente parte para a última estratégia, que é com formulário de cadastro. Tem uma campanha nativa do Facebook e do Instagram que faz com que, dentro da oferta que você cria no criativo, a pessoa arraste para cima e, sem sair da plataforma, consiga preencher um cadastro. Isso faz com que você consiga fazer um pré-atendimento também da pessoa ali, colocando perguntas estratégicas ali nesse formulário, desse pré-formulário que tem, e cria essa campanha nativa. Ou seja, qual que é a tendência dessa campanha? De você conseguir um número maior de cadastros. Por quê? Porque o Facebook quer que você mantenha as pessoas ali dentro. Então, geralmente, campanhas de direct vão funcionar muito bem, porque a pessoa não sai de dentro da plataforma. Campanha de WhatsApp também funciona bem, mas ele já te tira para um aplicativo diferente, mesmo sendo do próprio Instagram. Mas ele sempre vai querer que você fique mais tempo possível dentro da plataforma. Ou seja, quando você cria esse formulário de cadastro nativo, a tendência é ter mais cadastros. Porque ele vai meio que te incentivar a ter mais cadastros. E aí, com o teu comercial ativo, você aborda as pessoas. A ideia é que, assim, você rode essa campanha durante o horário comercial. Na verdade, a maioria dessas campanhas que a gente tem aqui, o ideal é que você rode dentro do horário que a pessoa está atendendo, porque se você demorar, por exemplo, recebi uma mensagem no sábado e só vou conseguir responder na segunda, provavelmente ela contratou outro serviço ou ela não está tão quente para comprar. Então, esse formulário de cadastro é necessário que você consiga, de 1 a 2 horas, prospectar esse cliente ali. Então, de 1 a 2 horas, você consiga ter contato com esse cliente. E aí, você consegue validar isso com a campanha nativa de cadastro, e aí o seu comercial tem que ligar para essa pessoa em torno de 1 ou 2 horas ali. Então, por isso, sempre rode essas campanhas dentro do tempo ativo. E aí você tem que ter uma oferta muito boa que chame muita atenção para a pessoa se cadastrar. O lado bom disso é que ela vem pré-qualificada e ajuda muito a melhorar o teu público. O ruim disso é que o comercial precisa, eu coloquei até aqui, surfar esse bom momento para venda. Ou seja, ele precisa surfar essas 1 ou 2 horas que a pessoa realmente está aquecida. Porque nós, como consumidores, sabemos que quando a gente vai, por exemplo, querer marcar para cortar o cabelo, fazer coisa desse tipo, antigamente a gente até ligava direto para esses locais para ter uma resposta mais instantânea. Então a ideia é que seja rápido isso daqui, para que você consiga manter o atendimento e consiga surfar. Bom, essa daqui são as 5 principais estratégias que a gente utiliza para negócios locais, tá? Todas essas estratégias são básicas, não são funis muito longos, são coisas que você consegue aplicar. Obviamente eu criei aqui, porque eu já tenho essa percepção, tá? Que muitos de vocês são muito focados em Facebook Ads.
isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque Facebook Ads gera bastante conversão. Ruim porque hoje é necessário você saber bastante de Google. Então eu quero criar, talvez no próximo mês, eu quero soltar o módulo de Google na Faculdade do Tráfego e a gente fazer uma aula de estratégia só para Google. Porque muda bastante coisa, né? Aqui a gente sempre está tentando gerar atenção e sempre está tentando gerar mensagem. Talvez no Google tem várias outras peculiaridades sejam muito diferentes. Mas eu sei que vocês que estão aqui, todos dominam basicamente o Facebook ou vão dominar nos próximos meses, conseguem aplicar essa estratégia. E eu tenho certeza que essas estratégias aqui podem ser adaptadas para 90% dos negócios locais. Então, testem elas, me mandem mensagem se você já testou alguma dessas ou se você já conseguiu validar alguma estratégia desse tipo, para a gente também se comunicar quanto a essas estratégias. O ideal é que aqui dentro a gente consiga se ajudar para conseguir realmente validar as estratégias. Então, eu sei que tem coisas aqui que vocês nunca aplicaram, que vocês vão sair e aplicar. Eu posso aprender alguma estratégia com vocês, por exemplo, e aí vai fazer com que a gente tenha sempre novas estratégias. Outra coisa, é muito importante você conseguir pensar nessas estratégias a todo tempo. Ou seja, é muito fácil você aprender a apertar os botões do Instagram, do gerenciador de anúncios. Com uma aula de 30 minutos, 20 minutos, você consegue acompanhar e subir a campanha. Agora, tem inteligência para criar, que eu tenho que fazer um video view, pego o público do video view, tal. Isso você tem que gerar um pensamento estratégico. E, cara, 80% dos gestores de tráfego só sabem apertar o botão. Só vão saber fazer uma campanha básica. Agora, você pensar essas estruturas aqui vai fazer com que você consiga mais conversão. Vai fazer com que você consiga também exercitar esse pensamento, tá? O pensamento estratégico, ele é um exercício. Você cria uma primeira estratégia, depois dela você continua pensando nela e gera uma variação dela. Aí não deu certo, você vai e cria outra. Então você coloca e instala isso dentro de você para que você esteja sempre pensando como se tua cabeça fosse um funil. Então sempre faz o funil e pensa como que você pode fazer o funil de diversas formas. Tem um livro, Cientista do Marketing, depois é do pessoal da V4 também, até já citei eles pro mal, agora eu vou citar pro bem, né? Cientista do Marketing, é do dono da V4. É um livro que dá os conceitos básicos do marketing digital em geral. Nada do marketing digital de lançamento, coisa do tipo. É sobre negócios realmente, sobre growth, crescimento de empresa, tá? E lá eles mostram um funil que é tipo assim, a gente conhece o funil como aquele funilzinho simples, né? Entrou por aqui, passou pelo meio, tal. Hoje tem uma coisa que a gente chama de non-linear funnel, que é o funil não linear, que é os diferentes pontos de contato que você tem que fazer para conseguir gerar a conversão. Ou seja, não necessariamente o teu cliente vai entrar na campanha de mensagem, vai se tornar um lead e vai virar. Às vezes você vai ter que buscar ele lá em cima, trazer para baixo, ele saiu do teu funil, você recuperou ele viu tua página do Google, ele viu o teu Google Meu Negócio, e aí cria uma cerca de pontos para conseguir converter esse cliente. Então, estrategicamente, a gente tem que pensar nesse funil para conseguir traçar isso da forma correta. Então, sempre tenham essa sensação. Eu trouxe até para vocês um livro aqui, um livro muito simples, inclusive é um livro que eu sempre indico para o pessoal que não tem costume de ler. Porque é um livro que, cara, você mata em menos de uma semana, porque as letras são bem grandes e o conteúdo é pequeno. Que eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, não sei se vai dar para ver. A Arte da Guerra. É um livro só sobre estratégias de guerra aplicadas em como você se torna um estrategista. Então, tipo assim, como os caras pensam nas guerras para avançar, para conseguir planejar um ataque, algo desse tipo. E aí esse livro faz uma analogia. Se você lê ele com a mentalidade do gestor de tráfego e criar estratégias, você vai criar vários princípios na tua cabeça para conseguir criar estratégias a todo tempo. Isso mesmo, Letícia, livro Arte da Guerra. Esse livro, cara, ele é muito curtinho, tem várias versões
Inclusive, falando de marqueteiro e além disso, inclusive tem uma versão que o Pablo Marçal comenta desse livro. Eu vi na livraria ontem. Então, tipo assim, esse livro aqui é um livro para você que não tem costume de ler. É um livro que você vai ler em uma semaninha com tranquilidade, não é complexo e vai também te tornar o hábito. Olha o Vitor aí com o dele também. E tem várias versões, vários estilos de capa. Esse daqui é muito famoso e vale muito a pena ler para que vocês consigam desenvolver isso, tá? Bom, vou parar de compartilhar a tela aqui. A não ser que vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo aqui. E eu estou aberto para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida relacionado ao tema ou não relacionado ao tema também. Podem perguntar sem dúvidas. Vamos para casa sem dúvida hoje. Alguém? Se vocês não tiverem dúvida, só para avisar, então eu vou liberar também os materiais da aula, tá? Os mapas mentais dentro da plataforma. Eu esqueci da semana passada, mas eu vou colocar para vocês lá, para que vocês tenham um PDF desses mapas mentais também e consigam tirar dúvidas, tá? E aí, se eu não me engano, na semana que vem a nossa aula é sobre prospecção, tá? Então é uma aula que todo mundo gosta bastante de ver. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço sobre prospecção, do que a gente tem feito por aqui. E aí eu sei que isso é muito importante, tá? Dentro do que a gente já falou, dentro de todas as estratégias que eu expliquei, no módulo Fundamentos de Tráfego, tem o básico ali. Então, se alguém perdeu algum ponto, não sabe como cria campanha geolocalizada, não sabe escolher o objetivo de campanha, lá dentro já tem essa explicação, tá? Lá a gente já tem, acho que 10 aulas básicas. Eu vou começar a colocar mais aulas ali dentro. Então, eu já tenho uma porção de aulas para editar aqui, porque estava muita correria de trabalho e eu estava criando aqui o estúdio para ter um ambiente para a gente conseguir gravar com tranquilidade, porque eu acabava sempre precisando montar tudo de novo, esse tipo de coisa, e aí demorava muito. Então, agora que eu estou com o estúdio aqui tranquilo, sempre disponível, eu vou gravar mais aulas para lá. Inclusive, o Vitor, que está aqui com a gente, ele me mandou até uma série de aulas que ele gostaria de ver por lá. Se vocês quiserem, para ajudar vocês, tá? Algumas aulas que vocês quiserem ver, me mandem mensagem no WhatsApp, porque eu posso gravar essas aulas, eu vou entrar numa bateria, eu já tenho umas 20 ou 30 aulas que eu imagino já gravar, e aí a gente vai complementando. Ó, é possível você disponibilizar o material de consultoria para os clientes com baixo nível de consciência? Consigo disponibilizar. Eu consigo disponibilizar a proposta que a gente utiliza. Deixa eu ver se eu até tenho uma aqui para mostrar para vocês o quanto é simples. Eu sei que esse é um tema que é legal a gente ter uma aula só para isso, mas é legal mostrar para vocês também. Deixa eu pegar aqui. E aí a gente finaliza depois disso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta, Henrique. Pode falar. Tu estava falando lá nas campanhas de mensagem que tu consegue traquear e tal. Estava falando de qual parte assim que tu consegue traquear? Porque às vezes o maior problema da campanha de mensagem é realmente conseguir saber quantas mensagens estão chegando ali, né? Tipo, eu tenho um cliente local que é um co. E eu tentei fazer as campanhas para o WhatsApp, travou, não funcionou. Aí eu coloquei para o direct, chega a mensagem, tá para o direct, mas eu não consigo marcar direito ali no gerenciador. Eu fiz uma nova campanha e continuou não marcando direito. A sorte é que, como é direct, eu consigo ir lá na BM, sabe? E conferir as mensagens. Eu sempre deixo uma mensagem pré-configurada. Olá, viu o anúncio. Então eu consigo filtrar, né? Mas quando eu vou passar um relatório para o cliente, sempre tem esse déficit, sabe? Eu sempre tenho que falar, ó, esse mês só está aparecendo aí 10 mensagens, só que foram mais, tá vendo? Então, tem algum bizu, alguma coisa assim que tu usa para conseguir traquear melhor, alguma coisa aí? A sua campanha de mensagem, você está criando campanha de tráfego ou campanha de mensagem? Campanha de mensagem mesmo, Henrique. E não está traqueando? Não tá. Você já percebeu se é só com esse cliente ou é com todos? Só com esse. É só com esse mesmo, sabe?
Porque, vê, eu já tinha feito em outro cliente essa diferença. Como tu falou, a campanha por direct, ela funciona melhor do que a campanha para o WhatsApp. Porque a campanha por direct meio que não tem a sua audiência dentro da plataforma. Principalmente Aham. quando você pensa no público-alvo, sabe? Tipo, é Sim. um médico que está ali no Instagram passando um tempinho. Ele não vai querer sair do Instagram para ir no WhatsApp, porque no WhatsApp está cheio de cliente lá querendo encher o saco dele. Então, Aham. a gente percebeu que o direct funciona melhor e nesse cliente não marca, velho. Eu já mudei campanha, fiz nova, mudei conjunto de anúncio e continua tendo esse déficit. As mensagens chegam, mas eu não consigo mensurar certinho ali na VM e o meu dashboard, consequentemente, também não consegue puxar para o relatório. Provavelmente é um problema na conta de anúncios. Vale a pena tentar criar uma conta de anúncios nova para esse cliente e ver se sobe. Porque assim, cara, eu nunca tive nenhum problema relacionado a isso. De tipo assim, do traqueamento mais simples ali, né? Do gerenciador de anúncios, aquele que ele já faz até automático, apareceu um custo de mensagem diferente. Praticamente nunca tive esse problema. Uma forma dessa é traquear direto da mensagem, que é o que é necessário, porque você precisa saber quanto está custando essa mensagem, vai ser o mais importante, né? Porque não adianta ela chegar ali e você não saber quanto custa para chegar. E aí é muito necessário que você resolva isso. Tenta contato com o suporte, porque talvez consiga. Eu já tive N problemas, não desses, mas coisas que eram a conta de anúncio. Então, por exemplo, criativo que não saía de análise nunca, problema de pagamento, por exemplo. Cara, eu tive um problema, foi recente isso. Cara, eu passei um nervoso com esse problema. A cliente pagou um boleto de R$ 4.000, era uma campanha de cinema, é um cliente, não sei se você até conhece, chama Play Art Filmes. Certo? É, é um cli- é uma alguns cinemas, né? Eles têm alguns cinemas, é bem grande assim no Brasil, né? E eles vêm com campanha pra gente fazer de lançamento de cinema, e é tipo 40, R$ 50.000. E eles dividem isso em alguns boletos durante o mês. Ocorreu de um dos boletos deles ser pago, aí não debitou da conta quando estava gastando, e aí meio que invalidou o boleto. Então, por exemplo, ficou um saldo a pagar de R$ 6.000, 4.000 de boleto, e aí eu tinha que colocar outro cartão para pagar os 6.000, para ver se depois aparecia os 4.000. Pra vocês terem ideia, tipo assim, eu teria que arriscar mais 6.000 para depois ver se aparecia aquele crédito de 4.000 novamente. E aí, cara, tô até hoje tentando resolver isso. O que a gente fez nesse caso? A gente não pagou os 4.000, os 6.000, deixou lá pendente, criou outra conta de anúncio. E aí tá rolando até agora isso. Obviamente isso gera restrição depois, é bem ruim, mas demora muito tempo para gerar e os caras precisam resolver isso, porque tá pago, tem comprovante. E aí, olha a loucura. No saldo, aparece o saldo zerado, e aí quando você vai executar o pagamento, aparece como se tivesse o saldo, só que ele não debita. Então, tipo assim, tem uns bugs muito básicos, assim, tipo, que são ruins mesmo, mas que entre em contato com o suporte, talvez resolva, senão cria outra conta de anúncio e faz essa tentativa. Porque tá aparecendo para você com um custo caro de mensagem? Isso. Acaba se tornando caro, porque roda a campanha a semana, quase o mês todo, e não marca as mensagens, sabe? E esse cliente, meio que a cliente falou, a campanha sempre vai ser de acordo com a verba do cliente. É pouca, então eu só foco em mensagem. Tipo, eu não tenho nem orçamento para fazer campanha satélite, sabe? Para tipo, fazer um Aham. funil e fazer todo esse trabalho de funil, eu tenho que trabalhar diretamente só naquelas mensagens. E meio que acaba que, chegou 30, 40 mensagens para ele, mas a marca que chegou 10. Tá vendo? Aí toda reunião eu tenho que justificar. E, tipo, não é aquele cliente que ele entende de boa, sabe? Ele sabe que as mensagens estão chegando, mas ele sempre vai querer pegar o pé da letra do que eu estou mostrando no relatório, sabe? Aham. Aí, e fora que eu tenho também que ter um trabalho de tipo, tirar print, chegar lá e ir lá na ABM, ver quais foram as mensagens que. Olá, ver esse anúncio, tirar print para poder. Entendi. Para Mas poder eu validar o vou, eu resultado, vou né? trocar a conta de anúncios. Você falou, eu não tinha pensado realmente por esse lado. E eu vou trocar a conta de anúncios e fazer esse teste.
Legal. Faz isso que provavelmente volta. Ó, a Letícia perguntou, Matheus, você tava com a mão levantada, né? Quer tirar uma dúvida? Eu queria falar aqui dessa situação dele, não tenho certeza, mas será que às vezes o lead não está clicando no perfil e mandando mensagem pelo próprio perfil? Talvez pode ser isso também. Mas quando isso É. acontece por muito tempo, assim, fica muito caro, a tendência não é essa. Por exemplo, e aí você consegue acompanhar isso com uma métrica, tá? Se você clicar pelos cliques no link da campanha, você consegue ver, porque ele marca todos os cliques, né? Tipo assim, ele marca a quantidade de cliques que você tem dentro de um anúncio. Então tem o cliques todos e tem o cliques no anúncio lá no gerenciador. Dá para você ver por aí. Agora, isso pode acontecer, mas a tendência é que seja 10 ou 15% das mensagens. Não seria, tipo, muitas. Uhum. A tendência é que não fosse muitas mensagens, sabe? Ó, Vitor, antes de você perguntar, teve uma pergunta aqui, ó. Só por curiosidade, todo mundo aqui já aplica o tráfego pago no campo de batalha? Eu acho que a maioria aqui ou já pratica ou vai praticar nos próximos meses, mas a maioria aqui sim. Mas, Letícia, a gente tem que, o mais rápido possível, entrar no campo de batalha, tá? Isso é uma coisa que, assim, às vezes a gente estuda muito, faz muita coisa, mas o que vai ensinar a gente mesmo é campo de batalha, tá? Então, o mais rápido possível que você conseguir, aplicando talvez para uma empresa que você já tem, ou para algum amigo, alguém, é a ideia que você comece o mais rápido possível, tá? Pode falar, Vitor. E aí, Henrique, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu não sei se foi no Stories ou se foi lá na nossa mentoria presencial que eu tive com você. Você falou que estava meio que ajustando a verba entre o Google e o Facebook, que você começaria a investir mais pelo Google. Como é que está acontecendo aí recentemente para você? Eu tô com essa tendência muito grande, assim, tá? Eu lembro de ter comentado isso com você, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O Google, eu gosto de trabalhar quando eu tenho uma estrutura melhor e maior. Então, no seguinte sentido, eu tenho mais verba para anunciar, eu tenho uma estrutura boa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô trabalhando agora num e-commerce de vinhos aqui. É vinho importado. Então, é vinho tipo de R$ 300, de R$ 200. Só que a gente tem uma verba legal para trabalhar. Tipo assim, eu tenho uma verba de 2, 3, tem mês que tem 4 mil, e aí eu vou escalando na medida que as vendas vão acontecendo. Assim, tipo assim, eu vou ensinar vocês a fazer depois, mas eu faço uma projeção para o e-commerce andar durante o mês, né? Então, eu tenho métricas que, tipo assim, quantidade de visitas que eu tenho que ter para, quantidade de sessões no e-commerce que eu tenho que ter para conseguir vender dele. E aí, quando chega, tipo assim, 10 a 15 dias do mês, e isso tá conforme o combinado, a gente vai e aplica mais grana do dia 15 para frente. Então, a verba sempre gira em torno de 2 a 4 mil por enquanto, e até na hora que escalar bastante, vai passando disso, né? E aí, o que tem funcionado muito para a gente aqui é Google Shopping e Google Rede de Pesquisa. Não faria sentido nenhum eu colocar, por exemplo, e isso é uma loucura, porque assim, tem muito gestor que fica quebrando a cabeça para fazer o Facebook funcionar em coisas que talvez não funcione. Coisas que são de muita necessidade. Por quê? Porque muitos de vocês estão só limitados a saber Facebook. E aí que está o perigo da coisa, porque aí você não está indicando para o teu cliente o melhor dos investimentos. Então, eu tô com a tendência agora, e aí isso daí foi por experiência própria. Eu também era como vocês que sabia mais de Facebook do que do Google. Inclusive, eu sei mais de Facebook do que do Google. Porém, eu sempre indicava para os meus clientes fazer mais Facebook do que do Google, por eu só ter mais facilidade, por eu fazer o anúncio mais rápido, por eu achar que ia funcionar mais rápido. Mas é aquilo que a gente está falando. Tem outras coisas. Eu vi um anúncio, não sei se chegou para vocês, pode ser que chegou para vocês. O anúncio do Thiago Tesma, que ele fala assim: o teu foco principal tem que ser a conversão. Esquece campanha de branding, esquece conteúdo, esquece tudo antes de ter a conversão. Ele fala de verba baixa, né? Ele fala que a verba é baixa, então você tem que Exatamente. focar em conversão.
Exato. E aí, uma das principais formas de você conseguir focar na conversão em vários tipos de negócio é o Google. É você fazer um Google Shopping bem feito, bem estruturado. Inclusive, eu estou estudando muito essas coisas, muito, muito mesmo. Porque aqui até a gente conversou, né, Vitor? Eu estava muito focado um tempo atrás em fazer lançamento, em produção de conteúdo e não sei o quê. E agora que eu me centralizei em ser melhor gestor de tráfego, ou seja, voltar ao que sempre deu certo, né? Voltar ao que sempre deu certo para mim, até para o pessoal que não me conhece ou que conheceu agora, eu tenho uma agência já faz um ano e pouquinho, na verdade vai fazer um ano agora, 1º de outubro. E eu já trabalho com tráfego há 4 anos. E aí, 3 desses 4 eu trabalhei sozinho, e um ano eu tenho agência. A minha agência era com um sócio. A visão do meu sócio era uma visão muito diferente da minha visão. Então, para ele, a gente tinha que ter social media, tinha que ter site, tinha que ter um monte de coisa. Só que no dia a dia de quem está no gerenciador de anúncios, de quem está fazendo a estratégia, sabe o que realmente funciona. Então, e aí, por vários motivos, eu comprei a parte do meu sócio da agência. E aí, a minha primeira decisão foi voltar ao Henrique ser um bom gestor de tráfego pago. Então, voltar para o que realmente funcionou, que é realmente gerar conversão, que é realmente gerar mais mensagem para os negócios, que é realmente fazer o que tem que ser feito. E aí eu estou estudando muito mais Google Shopping, estou estudando muito mais essa parte de conversão de landing page, estrutura de funil mais complexo também. E a parte de traqueamento também é uma parte muito importante, porque é a parte de onde a gente validar os resultados, principalmente quando a pessoa tem site, coisas desse tipo. Hoje em dia é um diferencial, mas vai ser uma obrigatoriedade nos próximos meses/anos. Porque anda muito rápido, esse conteúdo já está sendo disseminado, já tá começando, você vai ouvir as pessoas falando mais disso, então é muito necessário que você saiba fazer essas coisas. Inclusive, dentro da faculdade, na medida que eu não gosto de ensinar nada que eu não tenha aplicado. Então, a partir do momento que eu senti que eu domino e fez efeito para os meus clientes, eu vou começar a ensinar para vocês. Então, por exemplo, esse de Google Shopping, eu estou começando a ter os primeiros resultados ali. A tendência é que nos próximos meses a gente tenha um módulo disso. E aí a gente vai sofisticando os módulos que a gente tem. Eu preciso solucionar esses módulos mais básicos ali, para a gente colocar, como a Letícia até falou, colocar todo mundo no campo de batalha, né? A tendência é assim, eu comecei a rodar anúncio para a Faculdade do Tráfego essa semana. Basicamente, o que eu estou fazendo são testes, então testando os temas. É legal entrar aqui, saber o nome de vocês, conversar com vocês, é muito importante essa parte. E eu quero escalar isso a bons níveis no ano que vem. Então, era até uma conversa que a gente estava falando, né, Vitor? O Vitor fez. Ó, o Matheus falando, antes de entrar, viu o anúncio seu. Então, provavelmente vocês vão ver também, se vocês interagiram comigo. Mas aí, a tendência é fazer isso. Mas, principalmente, eu gosto muito de validar as coisas. Então, por exemplo, não adianta eu socar dinheiro em anúncio, botar 5, 10 mil e, por exemplo, não tá vendo vocês na aula, não tá conseguindo conversar com vocês. Então, eu tenho essa parte muito, muito de testar as coisas antes de disseminar muito as coisas. Isso vale para estratégia, isso vale para conteúdo do Instagram, isso vale para o meu negócio mesmo, né? Porque eu trato como um negócio realmente. Eu não gosto muito da sensação de lançamento como loteria, onde o pessoal fica rico e acabou, só produz conteúdo quando é lançamento e já era. Isso para mim não funciona muito. Eu quero ir construindo aos poucos. As minhas metas são bem, bem simples. No final desse mês eu quero ter 30, 40 pessoas. No final do ano eu quero ter 100. No final do outro ano eu quero ter 1000. Então, tipo assim, é crescendo aos poucos ali e conseguindo a gente se manter unido aqui também. Inclusive, falando em união, depois eu quero ver se vocês curtem. Eu criei hoje no escritório tipo de um metaverso para conseguir, para a gente trabalhar em home. Ó, pô, muito louco. Muito louco, muito louco. Eu quero ver a gente fazer umas aulas lá, porque, cara, é genial. Tipo, é muito top. E eu sempre tive a ideia, até eu tinha colocado como meta com os meninos, que quando a gente bater X alunos, a gente criar isso e deixar isso permanente. De tipo, a gente ter uma salinha lá, onde a gente vai ficar todo mundo logado ali, e a gente fazendo estratégia junto, fazendo anúncio junto, compartilhando a tela, e aí, cara, é genial.
Hoje a gente trabalhou nisso, cara. Eu coloquei até cliente lá dentro hoje, pra vocês terem noção. Eu tô no lançamento e precisava aprovar umas coisas. Eu coloquei até cliente lá dentro para ver. Foi muito louco. Foi da hora Aon- demais. Onde é, Ávila, você tá falando? É uma plataforma, é? Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, cara. Isso daqui que é muito genial. Deixa eu ver aqui. Eu vejo que tá travando um pouco aqui. Peraí, deixa eu parar de compartilhar a tela e compartilhar a outra. Cara, mas vocês não têm ideia, é muito louco. E, tipo assim, tem uns negócios de descompressão, você consegue colocar umas caixas de som. Mano, é muita loucura, é muita loucura. Aí você compartilha a tela, chama Gator.tal. Eu vou mandar para vocês depois, eu mando no grupo. Deixa eu ver se carrega aqui, que acho que a internet ficou meio ruim. Mas, tipo, inclusive um dos meninos falou hoje que ia até dar uma mexida, porque, cara, dá para você pegar o ambiente e transformar do teu jeito. E é grátis, tipo, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. É muito loucura isso, cara. Ó, é tipo um ambiente aqui, né? Você tem um ambiente, e aí aqui estavam os meninos que estavam trabalhando, né? Inclusive tem um aqui que ainda tá dentro. E aí, tipo, você cria umas salinhas, e aí, tipo, eu criei uma sala para cada um e tal. E aí, tipo assim, você fica logado como se fosse num Discord, algo do tipo. E aí, por exemplo, quando você entrar aqui na minha sala, se tivesse outra pessoa, automaticamente ia ligar a minha câmera e o microfone dela, como se você estivesse perto da pessoa mesmo. E aí, na hora que você saísse daqui, você não falaria mais com ela. E aí você poderia chegar, por exemplo, ó, um dos meninos que está online, provavelmente ele esqueceu a aba aberta. Se eu chegar aqui, ó, olha aqui em cima meu microfone abrindo aqui. E aí eu consigo abrir o microfone e consigo abrir a câmera também. É que não vai abrir a câmera agora que eu tô ligado com vocês aqui. Mas eu consigo ligar a câmera e consigo. E aí, cara, tem outros espaços. Então, por exemplo, esse daqui é um espaço até 6 pessoas. Se eu vir aqui pro lado, eu tenho um espaço maior, por exemplo, ó. Aí Tá, que massa. eu tenho um espaço que cabe, tipo, eu consigo. Aí tem uns negócios que, tipo assim, eu posso, por exemplo, criar tipo um palco e colocar vocês na arquibancada para dar uma aula. E aí aqui você já consegue, tipo, apresentar a tela, você já consegue. Tem uns locais aqui também, ó. Aí tem uns joguinhos também, ó. Dá para você jogar esse negócio aqui, né? Xadrez, dá para você correr de kart aqui, ó. Tipo, é uma loucura, é uma loucura. E aí dá pra gente, tipo, criar uma sala e ficar todo mundo logado aqui, e aí, tipo assim, trocar ideia, tipo, cada um na tua mesa aqui, troca ideia, volta, pô, achei isso uma piração. A gente usava Discord para trabalhar, né? E aí, Discord é um pouco ruim, porque você tem que ficar mudando realmente de sala ali, né? Quando você quer falar só com uma pessoa. E aí você precisa ficar saindo, entrando. Aqui, pô, tá cada um no teu canto, você vem aqui, realmente como se fosse um escritório, pô, fala com uma pessoa, volta, e aí vai criando as estruturas aqui. E aí você consegue personalizar a parada toda, praticamente, e criar os ambientes do jeito que você quer, abrir o espaço de fala também. É muito bom isso daqui. É muito bom. É muito top. Muito, muito legal, viu? Isso é muito Só top. lembrei massa. daquele joguinho chamado, eu acho que é Rabu, que chama Rabu, sei É, lá. exatamente assim, os meninos falou, parece Rabu mesmo, é igualzinho os gráficos. Mas, cara, imagina isso funcionando em alta resolução. Tipo, imagina isso funcionando, tipo, no gráfico de Fortnite, gráfico de jogo mesmo, sabe? Pô, isso daqui vai ser absurdo. E, cara, é muita tecnologia. Se você chega, por exemplo, do lado de uma pessoa com um computador aberto ali, você consegue ver o que ela tá mostrando na tela dela. E aí você vai saindo de perto da pessoa, a câmera dela vai sumindo aos poucos, assim, o som vai ficando mais baixo. Tipo, é muito tecnológico, né? Aí tem tipo umas lozinhas aqui que você consegue escrever. Você abre a lousa e consegue escrever na lousa realmente como se fosse a lousa de verdade. Depois eu vou criar, eu falei para os meninos, pô, quando bater um tanto, até se vocês quiserem eu já posso até criar. Mas quando bater um tanto de pessoas, para a gente se encontrar, eu mandar mensagem lá, pô, tô entrando agora. E aí a gente deixa o nosso mundinho lá salvo para trocar ideia durante a semana, fazer umas estratégias junto, trabalhar mesmo, né? Porque às vezes eu fico aqui como se fosse professor realmente, mas a gente trabalhando mesmo, compartilhando a tela, fazendo campanha, fazendo essas coisas é legal pra caramba, pô. Sim, eu Isso vai ser curti da demais. hora. Nossa, isso Curti vai ser da demais. hora. Isso é muito louco. Eu pirei nisso daqui, eu pirei nisso daqui. Isso daqui eu não vi ninguém fazendo ainda. Vou fazer logo menos. Não tinha visto também, cara.
Eu fiquei pesquisando, pô, hoje eu tava fuçando no YouTube, eu curto ver essas coisas, e aí eu tava caçando sobre metaverso, e eu já tinha visto uns caras usando isso daqui há um tempo atrás. Falei, pô, vou testar. E, cara, é grátis, muito boa a tecnologia, tipo assim, para você falar com a pessoa, a câmera funciona instantâneo, não tem atraso de áudio, de nada. Você chega na pessoa, a câmera dela já abriu, entendeu? Tipo assim, se ela, obviamente, deixar a câmera aberta, mas, tipo, já abriu o microfone, já abriu a câmera, em 3 segundos conecta, você já começa a trocar ideia com a pessoa. Muito top. Depois eu vou criar e mando o link para vocês, para a gente testar. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? O Davi tinha falado. Davi, eu vou mandar no teu pessoal, vou fazer uma aula sobre isso, mas eu vou mandar a proposta no teu pessoal, que senão a gente vai se estender muito aqui, tá? Amanhã eu solto para vocês essa aula aqui, tá? Se tiverem alguma dúvida, me mandem um WhatsApp. E qualquer coisa, interajam com o meu conteúdo no Instagram, tá? Ultimamente está muito difícil fazer conteúdo, então interajam com o meu conteúdo no Instagram quando possível, mandem perguntas na caixinha, porque ajuda a gente a manter um conteúdo legal lá. Pode deixar. Sejam criativos nas perguntas também, porque todo dia eu recebo como começar no tráfego pago, e eu já respondi isso todo dia por centenas de anos. Então, tipo assim, isso é uma dúvida que eu tenho uns 4, 5 Reels que já respondeu isso. E eu pego essas perguntas, eu nem respondo mais, mas mandem lá, mandem nichos, eu vou produzir mais conteúdo e tamo junto. Tô pensando também em começar, além dessa live aqui interna, fazendo YouTube também, então eu aviso vocês também que eu quero começar a desenvolver mais conteúdo também, porque viver só de stories também não funciona. Tá bom? Pessoal, bom descanso para vocês, boa semana ainda, que não tá nem na metade ainda. Bora trabalhar que tem muito chão pela frente. Isso Fechado? aí, vamos prospectar aí. Fechar mais Bora. clientes essa semana. Bora. Falou, pessoal. Bom descanso para Valeu, pessoal. Boa vocês. noite.